Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma minha mão, guarda meu coração. Tá falando comigo? Não. Da noite escura, Tá, tudo bem. do pecado e da loucura, Tá, tudo bem. de viver sem ti. Tem razão. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, pra que eu não queira, nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, Bom dia, mais uma vez aqui com vocês, o segundo dia, dos nossos 10 dias de oração. É um prazer muito grande, já temos algumas pessoas aqui no Facebook, no YouTube, já estão nos cumprimentando, Hoje sem chuva, mas com certeza chuvas de bênção, para a nossa vida hoje, que seja um dia muito especial na presença de Deus, começando o dia juntinho com você. Hoje temos a presença da Daisy, terapeuta conjugal e familiar, já está conosco, daqui a pouco a Daisy vai falar pra gente. E desejamos um bom dia a todos vocês. Vamos começar agora com o nosso louvor, todos juntos, você na sua casa, a gente aqui, louvando a Deus logo cedinho pela manhã, juntos em louvor e adoração. Bom dia a todos, vamos então louvar a Deus no fundo do nosso coração, porque é um momento para nós realmente louvarmos, porque Deus tem estado conosco. Sejam bem-vindos em mais este culto dos 10 dias de oração. Despertar, o meu primeiro pensar, me aproximar do melhor amigo. Ao levantar, logo me ajoelhar diante da tua grandeza. Meu primeiro alimento me traga mais perto do teu querer. Venha comigo, mostrando o caminho que devo seguir. O meu maná, proteção e escudo está em ti, Jesus. Na oração, no estudo, vivendo em comunhão com meu Senhor. Ao despertar, o meu primeiro pensar, me aproximar
famílias fiéis até o fim. Esse é o tema dos 10 dias de oração deste ano 2021. Né? E justamente o objetivo é orarmos especialmente pelas nossas famílias. Né? As nossas famílias, aqueles que é o grande objetivo da nossa vida, né? Pregar o Evangelho, mas em primeiro lugar ter a nossa família preparada ali para irmos para o céu. Então agora chegou o momento dos pedidos de oração. Vocês mandaram, a gente enviou o QR Code que você pode entrar, né, neste QR Code para colocar o seu pedido. E agora nós vamos ver o pedido de algumas pessoas que nos enviaram aqui. O primeiro pedido é da nossa irmã Elisângela Reis de Miranda. Ela está pedindo oração pela família dela e também pela sua vida espiritual. A Dinalva, Maria Alva, ela diz: eu e minha filha estamos com dormência nas mãos e punhos. Fizemos exames e não teve diagnóstico. Orem por nós, por favor. Estaremos orando, Dinalva. Deus é o médico dos médicos, Ele vai estar orientando as pessoas com quem você está buscando, Ele vai te abençoar, né, e vai trazer a cura. Vamos orar por isso. Amém. A irmã Esté Morena, todos nós conhecemos, muito querida da Igreja do Guará. Ela recentemente tirou uma parte de um tumor no cérebro, fez uma cirurgia muito delicada. Nós oramos por ela, continuamos orando e ela está pedindo oração. Primeiramente, ela louva a Deus pelo sucesso da cirurgia, realmente foi um sucesso. E ela pede que Deus humildemente faça o milagre da cura completa na vida dela. Irmã Esté, Deus está cuidando da senhora com certeza. Irmã Ana Merria, ela pede oração pela cura da irmã dela, Vera, e restauração dos laços familiares. Com certeza estaremos orando, tá, irmã Ana? A irmã Soraya Alencar Veras agradece a Deus por todas as bênçãos e pede oração para uma causa que ela tem na justiça. Então vamos orar pela irmã Soraya. E a Val Ribeiro hoje coloca gratidão, isso mesmo, nota que nós temos gratidão a Deus neste dia, né, iniciando o dia agradecendo a Ele por tudo. Neste momento, então, nós vamos nos unir à oração. Você que está aí na sua casa, coloque-se em posição de oração e vamos falar com Deus. Pai querido, maravilhoso Deus, que privilégio estarmos com os nossos irmãos reunidos neste momento, cada um no seu lar, mas em oração, unidos, com o coração contrito neste momento, buscando a Tua presença. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela noite, pelo despertar, te agradecemos por estarmos vivendo em um momento que podemos ver, Senhor Deus, os Teus milagres realizados em nossa vida. Em especial, nesse momento, colocamos esses pedidos que foram feitos aqui. Muitos pedidos também estão em nossos corações. Tu conheces, Senhor Deus, as nossas necessidades. Colocamos, Senhor Deus, as nossas famílias em Tuas mãos. Vínculos familiares estão sendo, Senhor Deus, destruídos. Nós pedimos o fortalecimento, a restauração, a cura. Te pedimos, Pai querido, para que possamos, cada família aqui representada, aquelas que estamos também colocando como propósito esses 10 dias para orarmos por famílias, amigos e familiares que estão, Senhor Deus, distantes de Ti, que eles possam, Senhor Deus, voltar aos Teus caminhos. Te pedimos por aquelas famílias, querido Deus, que estão sofrendo pela perda de um querido neste momento de dor, de sofrimento, de pandemia, por aquelas pessoas que estão necessitando de auxílio, Senhor, emocional, espiritual, também material. Pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que uses mais uma vez, Senhor Deus, a Deise para falar nos nossos corações nesta manhã. Dá-nos, Senhor Deus, um dia abençoado, que possamos continuar em Tua presença durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora ver aqui quem está participando conosco no Facebook, no YouTube. Uma ação muito significativa e nós gostaríamos de saudar mais uma vez os irmãos que entraram pontualmente, que estão aqui conosco participando. Primeiramente no Facebook, eu tenho aqui a Sandra, que está participando, a Elizabeth dos Santos, a Áquila, temos também a Karen, a irmã Rebequita. Esses são os nossos irmãos participantes aqui no Facebook. Benita agora vai. Tá, vamos falar aqui então agora das pessoas que estão no YouTube. Logo cedinho nós tivemos já pessoas aqui entrando. A Lúcia de Fátima, a Valdivina, a Helena, o Stanley. E o Stanley tem aqui um agradecimento, né? Ele agradece pela vida da Samara, que Samara
fez aniversário, completou mais um ano de vida, não sei se é hoje ou se foi ontem. Parabéns, Samara, receba o nosso abraço, tá? O Francivaldo também está conosco, o irmão Paulo, ele deseja um dia abençoado a todos, junto com Cristo, que tenhamos um dia sob as bênçãos e a proteção do Altíssimo, e também deseja um feliz sábado, né? Já é feliz reencontro a todos nós. A Maria do Socorro também está aqui, Dulcilene, Ana Maria Carvalho, Irene, irmão Gilson, que desejam um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que sejamos instrumentos aos nossos e também aos outros. Isso mesmo, irmão Gilson. A Kátia também está conosco, a irmã Marli, deseja bom dia a todos os irmãos, agradece pela graça de estarmos juntos nas primeiras horas louvando o nosso maravilhoso Deus. A professora Jarlene também está aqui conosco, Antônia Lima, a Jurema, diz Deus conosco e nós com ele, isso mesmo, a Jurema, a irmã Esther, né, que está aqui conosco também, Cristina de Oliveira, está em, ela pede salvação, o João Rogério, não entendi bem o que ela colocou, acho que ela citou o nome de pessoas, que eu acho que é para orar pela salvação dessas pessoas. Entendi, Cristina, estaremos orando sim, tá? A Fran está aqui sempre conosco e a Elisângela também. Que bom ter vocês aqui conosco. Agora nós iremos ouvir uma mensagem de louvor a Deus e amanhã vamos mencionar o nome de quem está também aqui conosco, tá bom? Estou tentando descrever o que vai no coração, os sentimentos que estão dentro de mim. Frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado. Oh, oh, Deus, seja a tua voz, são as pausas musicais da canção que eu guardei
Deus seja louvado, né, por este louvor. Nós estamos agora no momento principal, né, do nosso culto de hoje, que é a mensagem que Deus tem para nós. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa muito conhecida, né, muito conhecida de todos, aqui já morou aqui em Brasília, uma pessoa conhecida no Brasil, né. Nós temos aqui a Deise Reis, esposa do pastor Osmar Reis, né, que está nos assistindo. Um abraço, pastor Osmar, muitas saudades do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Osmar, meu amigo. É muito bom saber que você está aí também conectado conosco. Um prazer falar com você também, pastor. E a Deise é bastante conhecida, mas vamos falar um pouquinho aqui, né, da trajetória dela. Ela é terapeuta conjugal e familiar. Atualmente ela tem consultório lá em Engenheiro Coelho, é onde eles moram atualmente, Engenheiro Coelho, tá? Ela reside lá e tem um consultório, atende online. Ela é pós-graduada em psicologia, ela é escritora, nós conhecemos, temos alguns livros da Deise, né? E também palestrante. Ela é esposa de pastor, mãe de pastor, e também tem 5 netinhos, que ela coruja muito, com razão, né? E Deus tem usado grandemente, né, a vida da Deise para abençoar as nossas vidas também. Então, Deise, está com você agora, que Deus te use, tá? Uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Obrigada por receber com tão boa vontade o nosso convite, tá? Bom dia, obrigada Rubenita, obrigada pastor. É uma alegria começar esse dia com a querida igreja do Guará, guardo lembranças maravilhosas desses amigos especiais que nós fizemos na igreja do Guará. E é com muito prazer que eu estou aqui nessa manhã para compartilhar o que Deus pôs no meu coração. E eu quero começar abrindo a palavra de Deus nessa manhã, no livro de Filipenses, no capítulo 4, e eu quero ler os versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Uau! Como é que num tempo de pandemia nós não vamos andar ansiosos? É complicado, não é verdade? Mas por que não devemos? Ou como não andar ansiosos? A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, nós que temos a Deus, que temos a liberdade de chegar até o trono de graça com as nossas petições e observando que é suplicando e com ações de graças. Então, não devemos andar ansiosos, porque nós temos um Pai de amor que está ao nosso lado nas horas mais difíceis, que nos ajuda a vencer os caminhos mais tortuosos e que nos abençoa na hora mais escura da nossa vida também. E o que acontece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse verso, porque a paz de Deus é diferente da paz que a gente sente aqui com a humanidade. É uma paz especial. É a paz que excede a todo entendimento. E qual é a paz que excede a todo entendimento? É a paz no meio da turbulência. É a paz no meio da tempestade. É a paz no meio da dificuldade. Eu decidi nessa manhã, ao ser convidada e a orar muito sobre o que eu deveria compartilhar com vocês, compartilhar uma experiência pessoal que aconteceu com a minha família exatamente num período como esse que nós estamos vivendo, de 10 dias de oração e jejum. Estava começando o ano de 2015. A minha nora, meu filho é pastor, e a minha nora começou a se sentir mal, saiu de férias, e na sequência ela fez a tomografia, e o médico chamou separadamente e disse, olha, tá vendo aqui? Essa manchinha branca, a sua esposa está com um tumor de 5 centímetros no cerebelo. Aquilo foi um choque para o meu filho. Ele não sabia, o chão fugiu dos pés, ele não sabia o que fazer. Antes de comunicar à esposa e ao pai, que estava lá no quarto, ele ligou para mim, eu estava em Brasília, desculpe, eu estava em Goiânia, na casa do meu outro filho,
E, de repente, já era meio tarde, eram umas 10h30 da noite, meu filho ligando, eu fiquei, por que ele está me ligando essa hora? Ele sabe que eu durmo cedo. Mas ele me ligou, eu atendi, e ele me disse, mamãe, aconteceu isso aqui. Foi descoberto o problema da minha esposa. Ela está com um tumor no cérebro. Nossa, que coisa dura de ouvir, né, irmãos? E naquele momento eu falei, meu filho, vamos confiar no Senhor. Ele dirige a nossa vida. Vamos entregar tudo para ele. Mamãe, o médico disse que nesse hospital não tem recursos para atendê-la, que ela deve ser encaminhada a um outro hospital. Estamos fazendo contato com o Hospital de Campinas, que é o mais próximo de nós. E naquele momento eu fiz uma oração com ele, desligamos o telefone, eu avisei o meu esposo, ele fez contato com o Hospital de São Paulo, com alguns conhecidos, e já na sequência um neurologista ligou para o meu esposo e falou, pede para mandar essa tomografia para mim. E a gente comunicou com o filho, e ele, ao olhar a tomografia, ele ligou para o meu filho e disse, traga essa menina para São Paulo. E venha, ela precisa vir de ambulância, não dá para vir de carro. É um caso grave, é um caso muito sério, e vocês precisam vir imediatamente. Enquanto providenciavam o transporte, meu filho saiu do ambiente, ele foi até um local mais reservado, foi para dentro do seu carro, ligou novamente para mim, para me atualizar da situação. E esse menino chorava e chorava gritado, e eu chorava do outro lado da linha, e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer para consolar esse rapaz num momento como esse? E me veio uma ideia, quanto mais ele chorava gritado, eu comecei a orar gritando também, e comecei a orar e entregá-la nas mãos de Deus, e pedir que Deus acalmasse o coração dele, o nosso coração, e nos ajudasse a confiar nesse momento tão difícil. E quanto mais eu orava, quanto mais ele gritava, mais eu falava mais alto ainda, até que ele foi se acalmando, e parou de chorar. E eu terminei a oração, e ali nós encerramos aquele momento, e é claro, aquela noite eu não dormi nada, e procurei o próximo voo, que seria às 5 da manhã, para voltar para São Paulo, e ele foi com ela de ambulância para o Hospital Adventista de São Paulo. Quando nós chegamos no outro dia, o meu esposo e eu, ele estava andando de um lado para outro da calçada, já sabia que a gente estava se aproximando, e naquele momento ele disse, mamãe, o que é que eu vou fazer? Papai, como eu vou continuar meu ministério sem a minha esposa? Eu falei, meu filho, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil uma conversa dessa num momento tão difícil. Fomos até onde ela estava, ela já tinha sido encaminhada para a UTI, ela estava bem fragilizada. Durante o processo do começo dos sintomas até ali, tinha durado uns 3 meses, talvez, 2,5, e ela já tinha perdido 8 quilos. No primeiro exame foi constatado que a pressão craniana dela não era compatível com a vida. Então, foi feito um furo aqui no cérebro para que pudesse sair aquele líquido e ela, então, pudesse se sentir melhor, porque a cabeça já doía muito e ela estava numa situação bastante debilitada. Ela foi para a UTI enquanto se resolvia o que fazer. Naquele momento, nós avisamos a família, aos meus familiares, aos amigos mais chegados, pedindo oração por ela. E as pessoas diziam, olha, não deixe ela operar, porque o médico já disse que era um caso cirúrgico, não deixe operar no Hospital Adventista, porque é uma cirurgia muito delicada, não tem condições de operar no Hospital Adventista, é uma cirurgia de cérebro aberto. E nós começamos a procurar em que lugar deveria ser, e de repente falamos com o neurologista do hospital, e ele falou, olha, o AC Camargo seria o hospital mais indicado. E procuramos ali alguém que pudesse indicar um médico e descobrimos que no AC Camargo, que é um hospital especializado em câncer, em São Paulo, tinha um médico que era especializado em tumores cerebrais. Então, achamos que Deus estava respondendo às nossas orações. E começamos a fazer todos os contatos para que isso acontecesse. E no dia seguinte, o neurologista voltou e o diretor do hospital também nos chamou e disse, olha, o médico não aceitou o caso, e nós estamos de novo na estaca 0. E o neurologista falou, ela precisa ser operada com urgência. Um espirro pode fazer com que ela venha a falecer. Naquele momento, os pais dela estavam vindo com as crianças, porque as crianças ficaram com eles em Tatuí, para visitá-la, mas aí nós tivemos uma reunião.
e iria ser operada no Hospital Adventista. Oramos muito, entregamos a Deus, eles providenciaram todo o material que era necessário para a cirurgia. E meu filho perguntou se ela queria conversar com ele, com o pastor, do capelão do hospital, se ela queria ser ungida. Ela disse que sim, que ela queria ser ungida. Antes disso, o cirurgião neurologista disse: precisamos avisá-la que a cirurgia é hoje. Meu filho falou: mamãe, não tenho coragem, vai você junto. Eu fui. Quando o cirurgião conversou com ela e disse: hoje vai ser a sua cirurgia, ela olhou para ele, e nesse momento eu posso entender o que é a paz, que excede todo entendimento, que é uma paz que só Deus dá. Aquela menina estava em paz, ela estava tranquila. Aos 28 anos, com um filhinho de 7 meses, com uma filhinha de 3 anos e meio, atravessando um momento doloroso da sua vida, com uma perspectiva bastante limitada de continuar vivendo depois da cirurgia sem nenhum tipo de sequela, aquela menina tinha paz. E ela disse para o doutor: eu estou pronta. E se acontecer alguma coisa comigo, lembre, eu quero doar todos os meus órgãos. Aquilo foi um aperto no meu coração. Saí dali, da UTI, meu filho entrou com meu esposo e o outro capelão e foram fazer a unção dela. Ao terminar a unção, ela pediu que o marido ficasse e os dois saíssem. E quando eles saíram, ela disse para o esposo: querido, está chegando a hora de eu escorregar no pescoço da girafa. Em casa, eles tinham uma maneira, brincando sobre o céu, que as pessoas querem ir para o céu e logo pensam em brincar com o leão, em ver animais ferozes, mansinhos, mas que ela queria escorregar no pescoço da girafa. E ali ela disse: chegou o momento de eu escorregar no pescoço da girafa. Foi muito difícil para o meu filho, e ele agora postou nas redes sociais. Estávamos vivendo os 10 dias de oração, e ele pediu: orem pela Thaís, com a hashtag orando pela Thaís. E agora muitas pessoas começaram a nos bombardear com mensagens de ânimo, de esperança, aqui do Brasil, de fora do Brasil, de pessoas conhecidas, de pessoas que nós nunca conhecemos. Um exército se levantou orando pela Thaís. Chegou o momento da cirurgia, ela foi encaminhada ao centro cirúrgico, meu filho acompanhou até a porta do centro cirúrgico. E ao chegar na entrada, quando ele foi se despedir, ela disse: não esqueça que o meu hino preferido é bem junto a Cristo, eu quero estar. E ela entrou. Meu filho olhou para uma imagem que tem na entrada do centro cirúrgico, que é um cirurgião fazendo uma cirurgia e Jesus ao lado, tocando na mão dele. E meu filho ali fez uma oração: Senhor, eu te entrego a minha esposa. E eu te peço que entres nessa sala de cirurgia e que faças o que é necessário e ajude-nos a aceitar a tua vontade. Fomos informados que a cirurgia duraria 7 horas e meia e que a chance de ela sair com vida era de 30%. Enquanto essa moça estava no centro cirúrgico, foi nos dado uma sala onde nós nos reunimos como família para orar e clamar ao Senhor. Meu filho olhava para o filhinho de 7 meses, dormindo no seu bebê conforto. E ele dizia: Senhor, me dá a paz dessa criança, para que eu possa enfrentar esse momento de turbulência. Queridos, a cirurgia começou. Dentro da sala cirúrgica tinha uma pessoa que era minha amiga, dentro do centro cirúrgico, e ela começou a me mandar mensagem. A cirurgia começou, e nós intensificamos as nossas orações, e nós clamávamos ali ao Senhor, pedindo que ele estivesse ao nosso lado e principalmente ao lado da Thaís e dos médicos que estavam fazendo a cirurgia. E ela foi dizendo: abriram. Passaram-se já alguns minutos e talvez horas e ela parou de mandar mensagem. E agora eu comecei a ficar preocupada. Eu mandei um WhatsApp: tá tudo bem? Como é que tá a cirurgia? E ela não respondia. E eu deixava passar um pouco de tempo e dizia: alguma novidade para nós? E ela não respondia, apesar de visualizar a mensagem. Meu coração começou a apertar.
E eu pensei, meu Deus, ajuda-nos a aceitar a tua vontade para a vida da nossa família nesse momento. 2h30 depois do início da cirurgia, a porta da sala se abriu. E toda a equipe cirúrgica entrou na sala. Nós nos levantamos. Meu esposo segurou minha mão, eu segurei a mão do meu filho. Os pais da Thaís se aproximaram. E o médico disse: a cirurgia terminou. Poucos segundos para que ele começasse a falar mais alguma coisa, mas para nós pareceu uma eternidade. Eu apertei a mão do meu esposo, eu apertei a mão do meu filho, e nós ficamos esperando. Se uma cirurgia que deveria durar 7h30 tinha durado 2h30, o que isso significava? É claro que nós esperávamos a pior notícia. E ele repetiu: a cirurgia terminou. E foi um sucesso. Meu Deus, como assim? E ele disse: nós abrimos o crânio da Thaís. Nós tínhamos a tomografia, nós tínhamos a ressonância magnética, nós sabíamos exatamente onde estava localizado o tumor dela. E nós fomos até aquele local e nós não encontramos nenhum tumor. E nós exploramos ao redor todo o cérebro da Thaís e nós não encontramos nenhum tumor. E diante disso, nós tivemos que fechar o crânio. E nós então, encaminhamos a Thaís para a sala de tomografia. E ela já fez uma tomografia e não existe tumor no cérebro da Thaís. E disse para o esposo: você pode ir até a porta do centro cirúrgico, porque ela está saindo do centro cirúrgico e ela está acordada. Queridos, nós chorávamos agora de alegria, agradecendo a Deus o que Ele tinha feito na vida da Thaís, agradecendo a tantas pessoas que oraram e clamaram pela vida da Thaís. Thaís saiu do centro cirúrgico falando, voltou para a UTI e começou a se recuperar. 8 dias depois, Thaís teve alta do hospital. Thaís não ficou com nenhuma sequela. Hoje, já estamos em 2021. A Gabriele hoje tem 9 anos. O Eduardo tem 5 anos. E Thaís desenvolve suas atividades, ajudando seu esposo, que hoje é pastor na cidade de Campinas, e não tem nenhuma sequela. Hoje eu entendo por que Deus não permitiu que a Thaís fosse operada na C. Camargo. Deus quis que Thaís fosse operada num lugar onde talvez não seriam as melhores condições físicas para uma cirurgia de cérebro aberto, de crânio aberto, para que toda a honra e toda a glória fosse somente para o Senhor. Milhares de pessoas oraram pela Thaís. Queridos, pode ser que nessa manhã eu esteja falando para alguém que está atravessando um momento difícil de saúde. Pode ser que eu esteja falando para alguém que tenha perdido um ente querido nessa pandemia. Eu lembro quando começou a pandemia, os números vinham, mas eram números. Hoje esses números são rostos, são pessoas queridas. Eu perdi a minha mãe para a Covid em agosto de 2020. E muitos amigos eu também perdi. Mas eu quero dizer a vocês, queridos, que o Senhor tem confortado o meu coração e o coração de cada um que tem passado por momentos difíceis durante essa pandemia. E o Senhor tem dado a paz que excede a todo entendimento, para que nós possamos glorificar o nome de Deus, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria muito nessa manhã de dizer que quando a igreja se reúne, que quando nós oramos, nós movemos a mão da onipotência. E é verdade, nós movemos a mão da onipotência, mas nem sempre a resposta é como nós desejamos. E é por isso que ao orar nós temos que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu lembro que 1 ano depois, o meu cunhado, ele teve um AVC, e a minha irmã, quando me avisou, ela chorava, e eu dizia: mana, você lembra da Thaís? Deus vai curar o seu esposo, confie no Senhor, Deus vai ajudar, ele vai ficar bom.
Acredite, nós estamos orando, vamos nos levantar como um exército, vamos clamar ao Senhor, Deus vai ouvir a nossa oração. E 4 dias depois, o meu cunhado faleceu. Não entendemos os caminhos de Deus, mas acreditamos que todas as coisas, até as coisas desagradáveis, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero deixar mais um texto com vocês. Um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 58, o versículo 11. E aqui a Bíblia diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. O que seriam, queridos, esses lugares áridos por onde a gente passa e que o Senhor fortificará a nossa alma? Esses lugares áridos, queridos, pode ser a pandemia, pode ser a perda de um ente querido, pode ser um problema familiar, pode ser um divórcio, pode ser uma oração há muito tempo, você clamando a Deus, pedindo algo para a sua vida, e você não consegue, ou pelo menos Deus não responde de imediato para você. Pode ser a perda de um emprego. Eu não sei qual é o lugar árido pelo qual você está caminhando nesse momento, mas eu quero dizer a você que o Senhor vai fartar a sua alma. Nada em você vai ficar deficiente. O Senhor vai consolar você. Ele vai fortificar a sua vida. Ele quer fortalecer a sua fé. E como é que isso acontece? É clamando ao Senhor, é caindo aos pés do Senhor, é levantando a sua voz com súplicas e também com ações de graças e pedindo a Deus que lhe dê a paz que excede a todo entendimento. E o Senhor vai fazer de você um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Um manancial que pode jorrar a água viva, a água da vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, mesmo passando por lugares áridos, Deus quer que você seja um testemunho vivo do poder dele na sua vida. Deus quer que mesmo no sofrimento você possa jorrar a água da vida para outras pessoas que estão ao seu lado, que estão passando também por momentos difíceis. E acredite, esse Deus suprirá todas as nossas necessidades. E a paz do céu, que excede a todo entendimento, vai guardar o seu e o meu coração, vai nos ajudar a atravessar esses momentos difíceis e vai mostrar aos outros o que é conviver com Jesus Cristo no coração. O que é ter Jesus, é ter a paz que excede a toda compreensão humana. Nessa manhã, eu desejo para você que está passando por momentos difíceis, você que está caminhando por lugares áridos, você que está atravessando dificuldades, eu desejo a você a presença de Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Eu desejo a você que você sinta a água viva jorrando do seu coração para o coração daquelas pessoas com quem você vai entrar em contato no dia de hoje. E não esqueça nunca, quanto mais perto você estiver de Jesus Cristo, mais você vai refletir a imagem dele em sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus fortaleça a nossa fé para confiar, mesmo quando não enxergamos uma solução plausível para nós ou como nós gostaríamos. Que possamos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus fique com você, lhe abençoe, lhe guarde e lhe dê a paz que excede a todo entendimento. Vamos orar. Querido Pai, obrigada, Senhor, por sermos teus filhos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de, no início dessa manhã, nos achegarmos à sala do trono para colocarmos as nossas petições, os nossos dramas, as nossas lutas, os nossos desafios, tendo a certeza, Senhor, que Tu nos ouves, que Tu nos atendes, e que quando Tu não respondes positivamente, não é porque Tu não nos respondesses, mas é porque Tu tens um plano melhor para nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar. Algumas pessoas colocaram aqui os seus pedidos. São pedidos sobre
saúde, problemas de doença. Alguns são problemas emocionais, alguns são problemas familiares. Senhor, restaura as famílias do teu povo. Senhor, que as nossas famílias possam testemunhar do teu amor, que possam demonstrar o que é uma vida onde Cristo reina. Senhor, abençoa aqueles jovens que estão lutando, que têm desafios, aquelas pessoas que perderam os seus empregos, aquelas pessoas que têm clamado por uma bênção especial e ainda não receberam. Senhor, dá-nos a paz que excede a todo entendimento, mas faz de nós, Senhor, reflexos do teu amor, manancial cujas águas nunca faltam, porque nós estamos ligados à água da vida. Derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre a família do teu povo o teu Espírito Santo, para que a tua vontade se cumpra em nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a testemunhar do teu amor. Quando nós somos atendidos positivamente nas nossas petições e quando nós perdemos os nossos entes queridos, que nós possamos entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós te amamos, Senhor. Por favor, volta logo. Estamos cansados desse mundo, dessa pandemia, de perder os nossos amigos, de perder os nossos familiares, mas sabemos, Senhor, que é pouco tempo e logo o que há de vir virá e não tardará. Vem, Senhor Jesus, leva-nos para o lar. Queremos habitar contigo para sempre. No dia de hoje, que possamos nos lembrar que não estamos sozinhos, que possamos ter a certeza que estás ao nosso lado, nos guiando e nos dirigindo. Abençoa a liderança da Igreja do Guará. Abençoa o pastor Wagner e a sua esposa. Senhor, que a tua vontade se cumpra nessa igreja, que ela possa ser uma testemunha do evangelho ali onde ela está inserida. Dá a todos nós, Senhor, e aqueles que não estão conosco, mas que precisam da tua bênção, um dia feliz em tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia e que Deus abençoe a todos. Obrigado, minha querida irmã, que bom, que mensagem maravilhosa nós ouvimos nessa manhã. Agradecemos a irmã Deise por ter falado a nós. Queremos também agradecer a sua participação. Pedir desculpa, tivemos um probleminha com a nossa conexão no Facebook. No YouTube deu para nós mantermos e não sei por que esse horário aqui em casa está dando esses picos. Mas se nós não resolvermos isso durante o dia de hoje, amanhã a nossa transmissão será em um lugar onde nós teremos a internet melhor, com mais segurança, que é a igreja. De qualquer maneira, nós queremos lembrá-los que amanhã vamos estar recebendo conosco a irmã Lucimara, que é a pedagoga, esposa do pastor André, vai estar conosco participando amanhã. Então, nós estamos aqui dizendo para você o nosso muito obrigado pela sua participação e esperamos a sua presença amanhã às 5h45. Que Deus abençoe você, que o Senhor te guarde e que você se prepare para o santo dia de Deus. Uma boa noite para todos. Bom dia. Boa noite não, bom dia, desculpa, bom dia. Bom dia a todos. É que o pastor acordou de madrugada ainda escuro, né? Mas bom dia, que Deus te abençoe. Até amanhã.